Mas o que é uma oração? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Não! O que foi? Isso não é uma oração. Mas é claro que sim. Não é esse tipo de oração. Então qual que é? Uma oração é todo enunciado dotado de um sentido linguístico, porém, necessariamente ele precisa ter um verbo. Verbo? Aonde? Como, por exemplo, a frase "Eu e você iremos à festa". Nessa frase, o verbo está bem visível, que é a palavra iremos. Necessariamente, ele precisa ter um verbo. No caso da conjunção, ela liga duas orações, como por exemplo, "Eu e você iremos à festa". Aqui, o nosso verbo está visível, que é iremos. E a conjunção que liga essas duas orações é a palavra e. Querem ver uma coisa? Se eu dividir essa frase em duas partes, eu irei à festa. Você irá à festa. Como podemos ver, a conjunção e ligou essas duas frases. Eu irei à festa, você irá à festa. Interessante. Oi, amiga, vamos fazer o Enem? Eu não vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Então, a conjunção adjetiva, ela exprime uma soma ou uma adição de pensamento, como na frase que nós demos um exemplo. Eu não vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Então, eu somei que além de eu não trabalhar, eu não vou estudar. Oi, como foi o jogo no sábado? Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. A conjunção adversativa, ela exprime um contraste de pensamento, como no exemplo. Quando ela me pergunta como foi o jogo de futebol, eu digo que não fomos campeões, porém exibimos o melhor jogo. Esse contraste do não fomos campeões com o exibimos o melhor jogo, isso que é a conjunção adversativa. Amiga, vamos à festa? Não sei. Ou você vem pra festa ou você fica aí sozinha. A conjunção alternativa, ela exprime uma escolha de pensamento, como no exemplo, ou você vem pra festa ou você fica aí sozinha. Ela deu essa escolha para essa pessoa. Que é isso? Salgadinho. Não quero isso, assim eu vou engordar. Então, a conjunção conclusiva, ela exprime uma ideia de conclusão de pensamento. Como na frase que eu falei, não vou comer isso, assim eu vou engordar. O termo assim conclui meu pensamento que eu não quero comer aquilo porque eu vou engordar. O que será que aconteceu com a Heloísa? Ela deve estar chateada com a gente, porque ela foi muito fria. Verdade. Então, a conjunção explicativa, ela exprime uma razão, um motivo.
Como no exemplo, Heloísa estava chateada conosco, porque ela foi muito fria. Esse porquê explica o porquê, o que aconteceu para Heloísa estar chateada. Vai. Amigas, eu vou casar. Nossa, que legal! Desejamos que você seja imensamente feliz. Obrigada. A conjunção integrante é aquela que introduz a oração subordinada substantiva, que são os termos que e se. No caso da função substantiva, ela tem a função e uma ligação direta com o verbo. No caso da frase desejamos que vocês sejam imensamente felizes, o verbo é desejamos e ela tem ligação direta com a conjunção que. Amiga, tu sabe por que a Larissa não tá vindo mais no curso? Como ela não se interessa mais por artes, resolveu desistir. Então, a conjunção causal, ela exprime uma ideia de causa. No caso da frase, como ela não se interessava por artes, o como dá a ideia de uma causa, o porquê que ela não compareceu mais a artes, que vem a resposta logo em seguida, ela desistiu do curso. Chegou um novo professor lá na minha escola. Ele é muito inteligente. Meu professor é mais inteligente que o seu. A conjunção comparativa, ela dá a ideia de comparação. Como eu falei, meu professor é mais inteligente que o seu. Esse mais, ele dá a ideia da comparação. Como ela me falou que o professor dela é mais inteligente, eu fiz essa comparação que o meu professor era muito mais inteligente. Oi, amiga. O que você está fazendo nesse sábado? Estou indo à praia, embora esteja chovendo. Ah, bom. Te encontro aí, então. Tchau! Tchau. Na conjunção concessiva, ela exprime a ideia do fato contrário da oração principal. No caso da nossa frase, vou à praia, embora esteja chovendo, a nossa oração principal é vou à praia. E o nosso termo, nossa conjunção concessiva que faz esse fato é a palavra embora. Oi, amiga. Você vai ao escritório hoje? Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja um negócio muito importante. Ah, bom. Na conjunção condicional, elas iniciam orações que exprimem uma hipótese para que o fato da oração principal se realize ou não. No caso da nossa frase, não irei ao escritório hoje, a não ser que haja um negócio importante. A nossa oração principal é não irei ao escritório hoje. E esse fato, essa conjunção condicional que liga para que isso ocorra ou não, é a não ser que.
Oi, amiga, você vai viajar nas férias? Conforme eu havia dito, não vou poder viajar nas férias. Ah, que pena. Então, a conjunção conformativa, ela inicia uma oração subordinada em que se exprime uma conformidade. Normalmente, ela inicia com as palavras conforme ou segundo. Nossa, o som daquela festa estava muito alto, nem consegui dormir direito. É verdade, o som estava tão alto que as paredes da minha sala tremiam. Então, uma conjunção consecutiva, ela inicia orações que vão exprimir a consequência do que se declara na oração principal, como por exemplo nessa nossa frase. O som estava tão alto que as paredes da minha sala tremiam. Neste caso, a nossa conjunção consecutiva é a palavra que. Amiga, o que aconteceu contigo e a Gabriela? Não sei, implicou comigo assim que me viu? Estranho. Pois é. A conjunção temporal em uma frase, ela dá uma ideia de pensamento de tempo. Como, por exemplo, na nossa frase, implicou comigo assim que me viu. O termo de conjunção temporal usado nessa frase é o assim que exprime uma ideia do que aconteceu naquele momento. Oi, amiga, cheguei mais cedo a fim de que possamos conversar. Ai, que bom, eu preciso mesmo desabafar com você. A conjunção finalista, ela dá a ideia do final de uma frase, de um fim de uma frase. Como no nosso exemplo, cheguei mais cedo a fim de que possamos conversar. O nosso termo de conjunção finalista que nós usamos é o a fim de que. Ele dá a ideia de que a frase termina ali. Oi, amiga, como é que tá o trabalho? Ai, quanto mais trabalho, menos eu recebo. Bah, que saco isso, Ai, né? que saco mesmo. A conjunção proporcional, ela inicia orações subordinadas que dão ideia de concomitância. A concomitância é algo que ocorre ao mesmo tempo, como no exemplo da nossa frase: quanto mais trabalho, menos eu recebo. O nosso termo de conjunção proporcional que nós utilizamos é o quanto mais. Então, ele dá aquela ideia de que ocorre das duas coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Quanto mais eu trabalho, menos eu recebo.